O mau testemunho. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas têm ouvido isso, usam desse argumento. Olha, aquela pessoa vai à igreja, participa de todos os cultos, mas olha o que ela está fazendo. E muitos usam desse argumento para que elas mesmas não busquem a Deus. Muitas pessoas não buscam a Deus, não vão à igreja, por quê? Porque veio um mau testemunho de um irmão, que realmente está dando um mau testemunho, e esse mau testemunho é o argumento para que ela também justifique a sua falta de busca a Deus. Mas, meu querido, quero deixar bem claro ao seu coração. Quem morreu na cruz por você? Foi o irmão que está dando mau testemunho? Não, foi Cristo. Então, eu e você, nós devemos buscar a Deus, ir à igreja, primeiramente, por causa de Cristo e do que Ele fez por nós há 2000 anos atrás, e não por causa do mau testemunho do fulano A, ou do fulano B, ou do fulano C. Ainda que ele esteja dando mau testemunho, ainda que ele realmente esteja sendo um escândalo para o Evangelho. Por isso trago essa palavra, porque eu tenho ouvido muito esse artifício em contato com muitas pessoas que, por ver um mau testemunho de alguém, do seu vizinho, de um parente, ele mesmo usa esse argumento para dizer, por que eu vou à igreja? Por que eu vou ter que buscar a Deus à igreja ou fazer outra coisa se aquele irmão vai à igreja e não vive e faz coisa errada? Mas, meu querido, quero deixar primeiro isso ao seu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Os meus olhos, os teus olhos devem estar em Cristo e não nas pessoas. Se você colocar os olhos nas pessoas, você não faz nada. Porque mau testemunho nós temos em todos os lugares, no meio religioso, no meio político, no meio social, em todos os lugares. Se eu for basear o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer pelo mau testemunho de alguém, eu não faço nada. Eu tenho que basear aquilo que eu faço, baseado naquilo que eu creio. E nós cremos em Cristo. E os meus olhos, os teus olhos devem estar em Cristo, senão eu não permaneço em nada. Durante a minha caminhada, eu tenho visto muitas coisas erradas dentro da igreja. Mas eu não vou sair da igreja, não vou sair do corpo de Cristo por causa disso, porque quem morreu por mim na cruz não foram as pessoas, foi Cristo Jesus. Os meus olhos estão em Cristo, pois Ele foi quem morreu por mim. Amém? É o primeiro ponto que eu quero frisar com você. O segundo ponto é, eu vou à igreja para buscar a Cristo. Eu vou à igreja para ser diferente, para ser a diferença. Esse deve ser o primeiro ponto, a primeira base pela qual eu vou, a segunda base, o segundo ponto pelo qual eu devo buscar a Cristo. Eu vou para a igreja para ser diferente daquele irmão que está dando mau testemunho. Eu vou à igreja para fazer a diferença. Não usar o argumento daquele irmão para que eu não vá à igreja. Amém? O mau testemunho é grande nos nossos dias. Então, eu devo ter esse entendimento. Eu vou à igreja para ser diferente. Eu não vou ser como aquele irmão que está dando mau testemunho. Eu vou buscar a Deus para ser a diferença, para fazer a diferença. E outro ponto é que as pessoas esquecem que a igreja é um grande hospital, onde tem pessoas doentes, pessoas que estão em processo de cura, e pessoas que já estão curadas, e pessoas que estão ali que nem mesmo estão doentes, mas estão ali. A igreja é a mesma coisa. Na igreja encontramos pessoas mentirosos, imorais, pessoas de todo jeito, fofoqueiros, mas nós não podemos deixar de ir à igreja por conta delas, porque isso é normal dentro da igreja, porque o próprio Cristo disse, eu vou ler um texto com vocês, em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Cristo está fazendo uma analogia, falando, olha, eu sou um médico e vim chamar os justos, ou não vim chamar os justos, mas os pecadores. Se Cristo é um médico, logo, a igreja é um hospital, onde tem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que estão curadas, pessoas que estão em processo de cura e pessoas que estão enfermas. Lá tem mentiroso, tem de todo jeito, e todas ali estão para serem libertas, curadas, salvas e restauradas por Cristo. Então nós não podemos usar o fundamento do mau testemunho de alguém que está ali
talvez mente, é um fofoqueiro, talvez é um adulto, pode dizer, por que eu vou à igreja? Que ele não vai à igreja, mas está daquele jeito. Mas, querido, ele está na igreja porque lá é um hospital e Deus pode curá-lo lá. Isso não pode ser um fundamento para que você não busque a Deus. Amém? A igreja é um grande hospital. E vamos encontrar de tudo ali. Ali vai haver mau testemunho. E não pode ser um argumento para que eu não busque a Deus. Amém? Outra coisa que eu sempre ouço é, aquela pessoa conhece toda a Bíblia de capa a capa, mas não vive. Por que eu tenho que conhecer a palavra de Deus? Por que eu tenho que estudar a Bíblia? Por que eu tenho que ler a Bíblia, estudar, anotar, tirar tempo para ler, para estudar? Por quê? Se aquela pessoa conhece de capa a capa e não vive, e não está fazendo aquilo que ela conhece. Querido, eu digo para você que aquela pessoa conheceu a palavra de Deus, tem o conhecimento, mas não permaneceu, não perseverou em conhecer. Por isso, hoje, embora ela conheça, ela está dando um mau testemunho, porque ela não perseverou naquilo que ela conhece. Mas isso também não pode ser um argumento para que você não leia a palavra de Deus, para que você não estude a palavra de Deus, para que você não tire tempo com a palavra de Deus, ou que a palavra de Deus, estudar e conhecer a Bíblia, seja algo sem valor, que isso não é importante. Não, querido, é muito importante o conhecimento da palavra. Não é porque alguém conhece e não vive que não é importante o conhecer. O errado é conhecer a Bíblia e não permanecer conhecendo a palavra de Deus. Entendeu? Errado é conhecer e não permanecer conhecendo. O errado não é o conhecer, mas é o conhecer e não permanecer naquilo que conheceu. É que o Jesus diz em João 8, 31 e 32. Olha o que Jesus disse. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis, conhecimento, a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o permanecer precede a libertação através do conhecimento. Então, querido, não é errado estudar, desde que você permaneça naquilo que você está estudando, conhecendo, porque isso vai trazer libertação. Então, não use o argumento que muitos têm usado, dizendo, olha, fulano de tal conhece toda a Bíblia, aquele irmão era pastor, aquele estava na igreja, e hoje, olha a vida que ele vive, conhece toda a Bíblia. E essa própria pessoa que diz isso não conhece nada da Bíblia, porque isso é um argumento que o diabo tem colocado na cabeça de muitos para que essas pessoas não estudem, não leiam a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz e permanece a mesma. Ela não muda. É o coração que recebe a palavra que não está sendo transformado. Por isso a palavra não tem efeito, mas a palavra em si é a mesma. Então você precisa estudar, você precisa buscar a palavra de Deus. Amém? Deixa essa palavra no seu coração, sobre essa questão do mau testemunho. Não use esse argumento de que uma pessoa vai à igreja, participa de todos os cultos, mas não vive como artifício para que você não busque. Amém? Que os seus olhos estejam em Cristo Jesus. Busque a igreja para ser diferente, para fazer a diferença. A igreja é um grande hospital, onde temos pessoas de todos os jeitos. Por isso não podemos usar esse artifício. Nós temos que ir para ser a diferença, para tocar as pessoas através do nosso proceder em Cristo. E estude a palavra de Deus. Não é porque o fulano A, o fulano B conhece a Bíblia e não vive, de capa a capa e não pratica, que você também não vai conhecer, ou que o conhecimento se tornou algo sem importância. Amém, querido? Deus o abençoe com essa palavra em nome de Jesus.